Pensa só, toda forma de vida, desde a menor bactéria até nós, compartilha uma necessidade básica, fundamental: energia. E no coração da solução para esse desafio, existe um processo que é antigo, universal e, sinceramente, genial. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para dominar a via que alimenta a vida, a glicólise. No fim das contas, tudo se resume a essa pergunta. Uma célula precisa de combustível para tudo, para construir, para se mover, para se comunicar, basicamente, para viver. E a resposta para esse desafio começa com uma molécula de açúcar e uma via metabólica simplesmente extraordinária. Então vamos começar do começo. Qual foi a solução primordial que a evolução encontrou para o problema da energia? A resposta é uma via metabólica tão fundamental, mas tão fundamental que a gente encontra ela em quase todos os seres vivos do planeta. É um verdadeiro testamento da sua eficiência. Ok, mas o que é a glicólise, afinal? É uma sequência bem precisa de 10 reações químicas. Elas acontecem ali no citossol, aquele líquido que preenche a célula. E o objetivo é ser o primeiro passo, o passo crucial para extrair a energia que está guardada na glicose. Pensa nela como a primeira etapa para transformar o açúcar do almoço em energia que a célula consegue usar de verdade. E aqui vem uma pergunta muito boa. Por que a célula não queima a glicose de uma vez só, que nem gasolina num motor? Para que essa complicação toda de 10 etapas diferentes? E a resposta para isso revela uma elegância, uma genialidade biológica. Primeiro, cada um desses 10 passos cria moléculas no meio do caminho que são super úteis. Elas podem ser desviadas para construir outras coisas que a célula precisa, tipo aminoácidos, gorduras. Segundo, ter vários passos permite um controle muito mais fino do processo. É como ter vários pequenos registros para controlar o fluxo da água em vez de uma comporta gigante. E o mais importante, isso evita uma liberação de energia de uma vez só, que seria perigosa e nada eficiente para a célula. Beleza, então. Depois desse trabalho todo, qual é a recompensa? Para cada molécula de glicose que entra, a gente sai com 3 produtos essenciais. Primeiro, 2 moléculas de piruvato, que é o esqueleto de carbono que vai seguir para as próximas etapas. Segundo, 2 moléculas de NADH. Pensa nelas como baterias supercarregadas, cheias de energia. E, finalmente, o pagamento em moeda corrente. Um lucro líquido de 2 ATPs. É isso mesmo! A célula investe 2 ATPs no começo, mas produz 4 no final. Ou seja, ela sai com um saldo positivo de 2 moléculas de ATP, que é a energia que a célula pode usar na hora. É o primeiro lucro dessa grande operação. Agora que os piruvatos foram produzidos, a célula chega num ponto crítico, uma verdadeira encruzilhada metabólica. A decisão que for tomada aqui vai mudar drasticamente quanto de energia vai ser extraído no final de todo o processo. E o que determina qual caminho seguir? O fator decisivo, o que separa os caminhos, é um só: a presença ou a ausência de oxigênio. Essa única condição vai definir 2 estratégias de sobrevivência completamente diferentes para a célula. Vamos dar uma olhada nesses 2 caminhos. De um lado, a via da eficiência máxima, a glicólise aeróbica. Se tem oxigênio, o piruvato entra na mitocôndria, a usina de força da célula, para ser quebrado até o fim. O resultado? Uma quantidade massiva de energia. Muito, mas muito mais ATP. Do outro lado, a gente tem a via da sobrevivência, da rapidez. A glicólise anaeróbica, que a gente conhece como fermentação. Sem oxigênio, o piruvato fica no citosol mesmo e passa por um processo que gera bem menos energia, só que de um jeito extremamente rápido. Mas para entender de verdade por que essa via anaeróbica existe, a gente precisa falar de um gargalo, um ponto fraco que pode travar o processo inteiro. Esse é o dilema do NAD+. A gente pode usar a analogia da bateria recarregável, que funciona super bem aqui. Para a glicólise funcionar, ela precisa de NAD+. Pensa no NAD+, como uma bateria descarregada. Durante o processo, essa bateria é carregada com elétrons e se transforma em NADH, a bateria cheia. O problema é que o estoque de baterias descarregadas, o NAD+, é bem pequeno, ele acaba rápido. E as consequências de ficar sem NAD+ são drásticas. Se todo ele virar NADH e não tiver como reciclar, a glicólise simplesmente trava. E se a glicólise para, não tem produção de ATP. Sem ATP, a célula morre. Simples assim. E é aqui que a gente entende a verdadeira e surpreendente missão da fermentação. O objetivo principal dela não é produzir ácido lático ou álcool. Isso é só um subproduto. O propósito fundamental, a razão de ser da fermentação, é resolver o dilema do NAD+. É reciclar o NADH de volta a NAD+. Como?
o NADH doa seus elétrons para o piruvato, se descarregando e virando NAD+ de novo. No fundo, a fermentação existe para que a glicólise possa continuar. Ela literalmente salva a via. Vamos trazer isso para um cenário real, uma corrida de 100 metros. Uma dúvida comum é, por que o músculo faz fermentação se ainda tem oxigênio disponível? A resposta é uma troca entre velocidade e eficiência. No esforço máximo, a demanda por ATP é tão gigantesca e tão imediata que a via aeróbica, mesmo sendo muito mais eficiente, é simplesmente lenta demais. Então o músculo apela para a fermentação não por falta de oxigênio, mas porque é o jeito mais rápido de regenerar NAD+ e continuar produzindo ATP. É uma escolha, sacrificar a eficiência para ganhar na velocidade. Agora que a gente entendeu os caminhos, vamos ver como a célula gerencia esse fluxo de energia de forma inteligente, para não ficar gastando glicose à toa. Uma via tão importante assim não pode ficar rodando sem controle. O fluxo da glicólise é controlado em 3 pontos-chave, que funcionam como se fossem válvulas. Se você fecha uma dessas válvulas, o fluxo para. As 3 enzimas reguladoras são a hexoquinase, bem no comecinho, a fosfofrutoquinase 1, ou PFK1, que é tipo o principal ponto de controle, e a piruvatoquinase, lá no final. E a lógica por trás desse controle é super intuitiva. A célula fica o tempo todo monitorando o próprio estado de energia. Se ela está rica, com muito ATP, isso é um sinal para pisar no freio, para desligar a via. As enzimas são inibidas para economizar a glicose. Afinal, para que queimar combustível se o tanque está cheio? Por outro lado, se a célula está pobre, com muito ADP, que é um sinal de baixa energia, aí a luz verde, a acelera. As enzimas são ativadas para queimar mais glicose e gerar o ATP que está faltando. A gente pode até resumir essa complexidade toda num raciocínio de 4 passos. Para qualquer molécula, é só se perguntar. Primeiro, qual é o sinal? Ela indica alta ou baixa energia. Segundo, qual ação é necessária? A via tem que acelerar ou frear. Terceiro, qual o efeito na enzima? A gente aumenta ou diminui a atividade dela. E quarto, a verificação final. Essa enzima é uma daquelas 3 reguladoras principais? Se não for, ela nem vai ser afetada. Com esse passo a passo, fica bem mais fácil prever como a via vai se comportar. E para a gente fechar e amarrar todas as pontas, vamos colocar os 2 destinos da glicose lado a lado e fazer uma comparação final. Essa tabela resume tudo de forma brilhante. Vamos passar por ela. Necessidade de oxigênio. A aeróbica precisa, a anaeróbica não. Destino do piruvato. Na aeróbica, ele é totalmente oxidado a CO2. Na anaeróbica, vira ácido lático ou etanol. Regeneração de NAD+. A via aeróbica tem um sistema super sofisticado para isso, enquanto a anaeróbica usa o próprio piruvato. E por último, a diferença mais brutal de todas, o saldo de energia. A via aeróbica é uma potência, extrai até 19 vezes mais energia. Já a anaeróbica só entrega aquele pequeno lucro de 2 ATPs da glicose. Então, se for para guardar 3 ideias principais de tudo isso, são estas. 1. A encruzilhada do piruvato, definida pelo oxigênio, é o ponto que decide tudo. 2. A fermentação não existe para criar produtos, mas sim para salvar a glicólise, reciclando NAD+. E 3. A regulação não é aleatória, ela segue uma lógica bem simples baseada nos sinais de energia da própria célula. Entender esses pontos-chave é muito mais do que decorar uma via metabólica. É aprender a ler a linguagem fundamental da energia celular. É a história de como a vida se alimenta, contada em 10 passos, uma encruzilhada crítica e um ciclo de reciclagem engenhoso. Com esses conceitos em mente, o domínio da glicólise fica verdadeiramente ao nosso alcance.